Meu amigo, acabei de dizer isso, não é? Ele tinha me convidado para estar aqui nesta data e pediu para mim falar sobre dois profetas, sobre Elias e Eliseu. Confere aí, pastor. Isso. E então eu gostaria deste final de semana, ou pelo menos neste domingo, estar falando sobre esses dois profetas, Eliseu e Elias. Agora de manhã nós vamos fazer uma reflexão sobre Eliseu. À noite, nós vamos tratar sobre o profeta Elias. Então, eu acredito que será um tempo muito especial, onde nós estaremos aprendendo sobre esses profetas, em que condições que eles exerceram o ministério profético, qual era a questão da sociedade em que eles estavam inseridos, qual era a teia social, como é que era a vida política, econômica, a vida religiosa, enfim. Nós vamos estar tratando de tudo isso, agora de manhã e à noite também. É muito importante que você também esteja presente hoje à noite. Você que está aqui, esse auditório, esse público que está aqui de manhã, voltem à noite, porque nós vamos dar uma sequência dentro dessa perspectiva da vida dos profetas Eliseu e Elias. O Elias veio na frente, não é? Depois veio o Eliseu, mas eu quero inverter por uma questão que eu entendo que é interessante falar de Eliseu agora pela manhã. Então nós vamos ter esse tempo aqui com a palavra de Deus e após essa apresentação, essa exposição que eu vou fazer do profeta Eliseu, se você tiver uma pergunta no final, gostaria de fazer algo que eu falei e você não entendeu, um conceito que você não entendeu, ou uma dúvida que você sempre teve do profeta Eliseu e você gostaria de fazer a pergunta, esteja à vontade no final, antes da oração, estaremos tratando esse assunto. Ok? Vamos lá então? Vamos partir para esta aventura e falar sobre o profeta Eliseu. Por gentileza, abram a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Quem achou diz amém. Muito bem, queridos, diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Reis 19, verso 19 a 21. A vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu ele: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Está aqui o texto da palavra de Deus. O pastor já orou, né? Já está bem orado pela voz dos pastores. Irmãos, eu gostaria de falar a seguinte mensagem nesta manhã. Profeta Eliseu, inspiração para ser agente de mudança. Inspiração para ser agente de mudança. Eu preciso dar um pequeno dado, um registro histórico, para vocês entenderem o ministério dos profetas Elias e Eliseu. O primeiro rei em Israel se chamou Saul. Saul foi substituído por Davi. Davi foi substituído por Salomão. E Salomão teve um filho chamado Roboão. Roboão era um rapaz que não tinha juízo. Um rapaz que era, vamos dizer assim, um playboy. Não tinha nenhum senso administrativo, não tinha nenhum senso de comando de uma nação. Então, dois representantes das tribos do norte vieram até ele. Jeroboão foi um desses. Jeroboão, ele era um homem muito ambicioso, politicamente falando. Um homem que amava o poder. Um homem que tinha uma certa influência sobre as tribos do norte. Ele e um colega seu vieram até a capital, no sul, em Judá, na região de Judá, em Jerusalém.
Então o Jeroboão faz um pedido para Roboão. Ele diz: olha, o reino do teu pai foi maravilhoso, foi glorioso, foi um reino fantástico, um reino que nos custou muito. Salomão, por toda a sua glória, e ele foi um rei glorioso, não é verdade? Salomão, sustentar a monarquia de Salomão custava muito caro para todo o povo. Claro que Salomão, Deus o abençoou, e ele teve sabedoria, teve poder, teve ouro, teve tesouro, mas esse tesouro não brotou da terra. Todo esse poder de Salomão veio de altos impostos. E o Jeroboão, então, ele vai até o palácio em Jerusalém e pede para que Roboão tenha misericórdia e diminua o valor dos impostos. Está muito alto, o povo não está conseguindo. Mas o Roboão, e eu não vou entrar aqui em detalhes, não os ouviu. Ele foi pegar conselho com os anciãos disseram assim para ele: olha, se você baixar os impostos do povo, você vai ter o povo na mão. Você vai governar com o povo do teu lado. Politicamente falando, é muito bom, e é mesmo, não é? Se você baixar os impostos, politicamente você vai crescer, você vai ter o povo na mão. E aí então ele foi pegar o conselho com os jovens da nobreza que cresceu com ele. E os jovens da nobreza que cresceu com ele disse que nada, aumente, fala para Jeroboão que se o imposto do seu pai era X, vai ser 3 vezes mais. E naquela brincadeira, naquela sensação de que nada me abala, ele assim fez. O Jeroboão fica tão revoltado, quando ele vai para o norte outra vez, ele faz uma rebelião política. E daí nós temos uma divisão política em Israel. 10 tribos seguem a Jeroboão, e 2 tribos apenas seguem Roboão. Então o país de Israel, que era um só, agora são 2. O reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado Reino de Judá. O reino do sul continua com a capital em Jerusalém, e o reino do norte fica com a capital em Samaria. Só que o reino do norte, por causa de Jeroboão era um homem mau. Ele não era um homem que temia Deus. Ele era um homem idólatra. Ele se envolvia muito com os povos fronteiriços dos cananeus. E o Jeroboão, ele espalhou uma idolatria muito grande no reino do norte. Foi um homem mau, um homem que fez obras más. Foi um homem ambicioso, um homem que de fato tinha a malignidade nele. Ele morre e o seu filho Nadab reina no lugar dele. E o Nadab era pior do que o pai. Um homem muito cruel. Já havia uma divisão política, já havia uma divisão social, agora tem uma divisão religiosa e espiritual. E o reino do norte foi cada vez mais caindo em desgraça espiritual. O Nadab começou a reinar, ele fez o que era mal. E teve um homem que se rebelou contra o Nadab, um homem chamado Baasa. Baasa vai e mata o Nadab e reina no lugar de Nadab. Olha só que coisa mais terrível. O Baasa, então, ele está reinando, e daí uma outra pessoa cobiça o trono, o Aías, e ele vai e mata o Baasa. E ele reina no lugar de Baasa. E esse homem que fez uma sedição, uma rebelião, ele tem um filho chamado Onri. Onri era muito cruel, como também era o seu pai. E Onri reina, ninguém mata ele, e ele tem um filho chamado Acabe. Acabe era horrível diante de Deus. Um homem idólatra, feiticeiro. E o Acabe, então, ele casa com a pior mulher, que a Bíblia chama a pior mulher, chamada Jezabel. Então você pode perceber que o reino do norte, ele vai cada vez mais definhando na sua vida espiritual. Está morto o reino do norte. E é nessa perspectiva que no reino de Acabe é que aparece o profeta Eliseu e depois o profeta Elias e depois o profeta Eliseu. Vamos falar do profeta Eliseu, que é um pouquinho além de Elias, é um pouquinho além de Acabe. Pois bem, com essas informações introdutórias, vocês começam a entender como que era o reino do sul e como que era o reino do norte, chamado Israel. E o reino do norte, então, era esse lado negro e um lado terrível em Israel.
O profeta Eliseu, ele entra em cena aproximadamente no ano 850 a.C., cerca de 150 anos depois do rei Davi. Ele era uma pessoa que possivelmente era de uma família rica, a família de fazendeiros, e o Eliseu, ele começa a seguir o profeta Elias, porque o profeta Elias é o que o vocaciona a ser um profeta. E naquela época, do profeta Elias e do profeta Eliseu, o reino de Israel era absolutamente corrupto em todos os espectros e em todos os aspectos de uma sociedade que tinha o nome de Deus. E como resultado dessa desobediência do reino do norte, Deus os puniu severamente. Muitos problemas impactaram no reino do norte. Nós tivemos guerras entre as nações, tivemos pobreza, nós tivemos doença, nós tivemos abuso, tivemos injustiça social. A gente observa tudo isso estudando esse período negro no reino de Israel. Muito bem. O povo está à deriva, o povo está absolutamente sem saber o que fazer, um povo que sente-se injustiçado, não há nenhuma espiritualidade, nós temos uma religião à la carte, porque assim que se adora o Senhor, também se adora Baal e há muitos outros deuses, há um rei que governa de maneira corrupta, cruel, sanguinário. Há muitos pobres, há muitas viúvas, há muitas pessoas passando fome no reino de Israel. E é exatamente, gente, nesse quadro que o profeta Eliseu começa a desenvolver o seu ministério. Claro, eu não posso aqui falar tudo sobre o profeta Eliseu, pelo amor de Deus, nós temos que ter um seminário. Aliás, nós devíamos ter uma matéria no seminário só para falar da vida do profeta Eliseu, só para falar da vida do profeta Elias. Mas eu gostaria de apresentar uma exposição breve sobre a vida do profeta Eliseu e como que o profeta Eliseu pautou a sua vida de servir a Deus numa sociedade corrompida. Como que o profeta Elias pôde ser agente transformador da sua história na sociedade onde ele vivia? E mais, não somente vamos ver como que o profeta Eliseu, ele foi um agente transformador da sua história, como que ele também pode e deve influenciar a igreja de hoje. Como assim? Como que nós que processos podemos aprender com o profeta Eliseu? Que maneira nós podemos aprender com o profeta Eliseu? Pela qual a igreja pode ser também uma agente, e deve ser uma agente transformadora da sociedade dos seus dias. Muito bem, eu separei 3 princípios na vida do profeta Eliseu, das quais nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos também ter em nossa vida, para que de fato todos nós sejamos agentes transformadores da sociedade. Primeiro princípio que nós vemos na vida do profeta Eliseu é que ele estava preparado para a missão, evitando distrações. O profeta Eliseu estava preparado para a missão, evitando distrações. Acompanhe comigo, por gentileza, eu preciso que você abra a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, só folheie um pouquinho a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 2, verso 12. Eu estou falando um pouco com pressa, não rápido, para a gente ganhar o nosso tempo e passar para vocês o máximo de informação que eu posso. Tá? Muito bem. Estar preparado para a missão, evitando distração. 2 Reis 2,12 diz: o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou um manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão.
tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor teu Deus? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Irmãos, quando o profeta Elias estava para ser elevado ao céu, e é um mistério, inclusive a Jane estava me questionando ontem, quando eu estava compartilhando com ela sobre isso, é um mistério, o profeta Elias com certeza morreu, mas pelo menos a última visão que as pessoas tinham dele, e que está registrada, ele foi vivo. Mas com certeza morreu, mas a última imagem é que fica, né? A última imagem é que fica. O profeta Elias foi arrebatado até Deus, mas ele deixa o Eliseu em seu lugar. Agora, olha que interessante, irmãos e irmãs. O que parecia ser um desastre quando Elias foi embora. Hoje à noite a gente vai falar sobre o profeta Elias. Na verdade, as pessoas pensaram assim: e agora, o que vai ser do país de Israel quando o seu maior e mais iminente profeta não está mais? O Eliseu, ele recebe um ministério profético muito duro, muito forte. Esse rapaz não vai aguentar, ele não vai aguentar o que está acontecendo. O rei que está presente é um rei muito cruel, o Acabe é muito cruel. O profeta Elias era peitudo, o profeta Elias aguentou, mas esse rapaz não vai aguentar. Só que tem um detalhe, meus irmãos e irmãs. O profeta Eliseu, ele estava absolutamente preparado para tal tarefa. Agora, olha só. Ele começa o seu ministério com dois fatores dominantes: fome e guerra. Ok, vou começar bem o ministério, não é? Fome e guerra. Uma nação destruída, assolada. E nós sabemos que fome e guerra eram sinais dos castigos de Deus. Agora, ele poderia chegar para Deus e dizer assim: Deus, é o seguinte, tem misericórdia de mim, não é? Fome e guerra que está acontecendo aí, o senhor está dando, eu sou seu servo, dá uma maneirada, aí eu sou novo. Não, Deus não ia tirar, era para o profeta Elias fazer com que o povo merecesse ser tirado o castigo, a fome e a guerra. Muito bem, vejam, meus irmãos, uma coisa muito importante que nós aprendemos com o profeta Eliseu, e como cristãos nós devemos que nos pôr a atenção é: vivemos num mundo que é um sistema anti-Deus. E está piorando. Hoje em dia se fala muito que nós temos que ter pluralidade. É ou não é? Pluralidade de ideias, ideologia de gênero, questões políticas. Não, nós vivemos numa sociedade plural. Nós temos que aceitar o diferente, nós temos que aceitar a ideia outra, não tem mais o absoluto, tudo é o subjetivismo, o que impera o que você fala, mas se você fala da fé cristã, não pode. Tem uma coisa errada, que subjetivismo é esse? Que pluralismo é esse? Que tudo é plural, mas eu não posso expressar a minha fé? A gente vive numa sociedade decadente. Tal como nos dias do profeta Eliseu, nós vivemos numa sociedade que é anti-Deus. Irmãos, a sociedade, o mundo como sistema, é um sistema anti-Deus. A própria palavra mundo, no seu sentido original grego cosmos, significa sistema organizado. Cosmos significa sistema organizado. Quem deu essa palavra, dizem os historiadores, ou pelo menos a maioria deles, que foi Aristóteles. Quando ele olhava os céus, ele estudava a astronomia, ele observando as estrelas, ele disse: isso é um cosmos, ou seja, isso é um sistema organizado. E cosmos realmente é um sistema organizado. Por isso que nós temos cosmos natureza, nós temos cosmo mundo, sistema organizado. E esse mundo, esse sistema organizado é organizado contra Deus. O sistema organizado na vida dos dias do profeta Eliseu era um sistema contra Deus. Todo o sistema do mundo sempre foi um sistema anti-Deus. Agora, para que a gente possa entrar nesse sistema e ser um agente transformador dessa sociedade que a gente vive, nós temos que ter cuidado com a distração. A distração, de acordo com o dicionário, ela define distração como algo que direciona a atenção
de alguém para longe de outra coisa. Nós vivemos num mundo em que a distração está presente. Muitas coisas distraem-nos de Deus. E as coisas que nos distraem são extremamente perigosas. Se nós, como cristãos, nos distrairmos daquilo que nós devemos que fazer, que é representar o reino de Deus e pregar o evangelho como missionários que somos, nós vamos atrapalhar a obra de Deus e nós vamos começar, o pior, a perder Deus de vista e o seu plano para as nossas vidas. Nós podemos perder Deus de vista. Se nós nos distrairmos, podemos perder Deus de vista. Jesus já disse isso na parábola do semeador, em Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, distração. A fascinação das riquezas, distração. Sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Muitas vezes, nas circunstâncias da nossa vida, podem ser distrações. Podemos estar tão facilmente, ficar envolvidos nos problemas pessoais, ou nos problemas da própria igreja, ou na dor, ou no infortúnio que estamos experimentando, e podemos perder de vista quem é Deus, a sua soberania e o seu poder sobre as situações. A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Às vezes, meus irmãos, nós podemos ficar distraídos por questões nossas, ou queremos trabalhar mais, para ganhar mais, para subir na empresa, para ter mais prosperidade da nossa vida. Isso pode ser uma distração. Pode ser uma distração também a própria igreja. E eu gostaria de dar um alerta para vocês aqui. Às vezes a igreja também pode ser uma distração. Aí você vai falar assim, mas como que, pastor, que a igreja pode ser uma distração? Quando a igreja se preocupa apenas com seus programas internos. Quando a igreja vive só em torno de si e feito apenas para si, é uma distração. Cria uma bolha desnecessária e impede que a gente possa olhar para as coisas que temos que fazer. Isso é um problema. E veja, irmão, se tem uma coisa que o inimigo de nossas almas faz e a gente nem percebe, soltar bombas de fumaça. Nada contra a igreja ter as suas ações, as suas atividades, nada contra isso. Mas nós, como igreja de Jesus Cristo, não podemos viver só para nós. Pensando nas coisas nossas. Ter uma vida com Deus apenas vertical e nada horizontal. O camaradão, que eu vou para o monte orar. Ok, pode ir para o monte orar, isso aí mesmo. Não, porque a nossa igreja, nós temos culto, temos célula, temos isso, temos aquilo. E, é isso aí mesmo, mas o vizinho dele está separando da esposa. O vizinho de lá, o cara está batendo na mulher. Mas ninguém vê isso, porque nós temos uma vida muito vertical demais. A minha igreja mãe era uma igreja portentosa. Nós tínhamos grupos de evangelização semanal. Eu, inclusive, fui ganho por este grupo, por um dos grupos. Nós tínhamos 40 pessoas na igreja, dividido em grupos de 3. Fazíamos 10, 11, 12 grupos. Toda quarta-feira saía esses grupos todos para fazer evangelização individual. Usávamos o método do evangelismo explosivo do Dr. James Kennedy. Eu fui ganho por isso. Toda semana. Na outra semana, essa equipe que ganhou aquela alma para Jesus estava com o Estúdio São João. Além dessa equipe de evangelização, e era toda quarta-feira. Além dessa equipe de evangelização individual, nós tínhamos também equipes que iam em presídios e equipes que iam em hospitais. Isso é igreja! E nós não podemos nos distrair. Nós não podemos viver só entre nós. E mais, eu estava falando com a Jane esses dias, essa semana, estávamos pensando isso. Se você abre na internet e vê no YouTube mensagens de pastores, é impressionante a enxurrada de mensagens de que Deus só tem bênção para o cristão. Não é possível isso, gente. Em que sentido que eu acho que não é possível? Não é possível que Deus está preocupado só com o Sérgio.
Não é possível que Deus está preocupado só com a Larissa. Não é possível que Deus está preocupado só comigo. Deus está preocupado com aqueles que estão perecendo e indo para o inferno. E a igreja tem que invadir esse lado, tirar as pessoas do inferno e o inferno das pessoas. Se nós queremos ser agentes transformadores da nossa sociedade, nós temos que invadir a sociedade com o evangelho. Mas não é isso que a gente vê. Igrejas distraídas. Tudo que uma igreja faz é importante, mas não pode viver só entre nós. É tão bom a gente estar aqui, mas nessa hora, 1 hora que nós estamos aqui, quantos lares estão sendo destruídos? Quantos filhos que estão nas drogas? Quantas pessoas que estão lutando com depressão? Talvez um parente, um amigo seu, um conhecido do conhecido. Então, o profeta Elias não se deixou, o profeta Eliseu não se deixou distrair. Foco. Foco. Tem uma missão. Foco. Olha só, eu separei três versículos em 2 Reis 2, quando fala como que o profeta Eliseu estava sem se distrair. Na verdade, Elias fez uma peça para ele, né? Elias testou a devoção e a obediência do profeta, do seu servo Eliseu. Pediu 3 vezes para ele permanecer no lugar enquanto Elias ia para outro. Em 2 Reis 2:12 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Versículo 4, 2 Reis 2:4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei ir. E assim foram para Jericó. Versículo 6, disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Eliseu não se distraiu. A igreja e cada cristão individualmente deve observar a vida de Eliseu e se preparar para ser esse agente transformador na sociedade. E pelo menos 2 coisas eu quero compartilhar rápido com vocês. Primeiro, Eliseu atendeu o chamado de Deus, assim como Deus nos chama hoje para sermos seus profetas. Você acha que o ministério profético era só para a época do Antigo Testamento? Não, o ministério profético tem vigor até hoje. Só que hoje, por causa da presença do Espírito Santo, profeta é todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos um reino de profetas. E nós precisamos, irmãos e irmãs, sair do lugar. Ser gospel no Brasil hoje é um problema. Você observa no Brasil igrejas bonitas, mas são estéreis. Não fazem nada para Deus. Nada. Só se reúnem como uma confraria, mas são estéreis. Ninguém sai de sua casa para ir orar por um moribundo. Eliseu acompanhou Elias deixando tudo para trás. É a segunda questão. Eliseu ficou com o profeta Elias por 4 anos, sendo ministrado, ensinado. É o tempo de um seminário, viu? 4 anos. Ele fez um seminário com o profeta Eliseu. Já pensou, pastor Giovanni? 4 anos aprendendo teologia?
A Bíblia diz em 1 Reis 19:19, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou esses os bois, correu após Elias e disse, deixai-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. A igreja, ela tem o manto do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a igreja. Jesus Cristo que garantiu isso, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós somos testemunhas, nós somos esses profetas de Jesus Cristo do século 21 para sermos agentes transformadores dessa sociedade. O manto de Elias foi sobre Eliseu, o manto do Espírito Santo está sobre a igreja do Cristo. Para sermos profetas. E o profeta no Antigo Testamento, ele tinha duas funções. Denunciar pecado e apresentar Deus como salvação. É isso que a gente tem que fazer. Mas não pode, politicamente correto. A quem você vai ouvir? A quem nós vamos ouvir? Jesus disse em Mateus 28, quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? O pastor Giovanni falou hoje. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. O nosso mestre disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja é para ser espalhada numa sociedade. Brilhar para Jesus. Em Mateus capítulo 25, é forte o que eu vou ler, hein? Mateus capítulo 25, 34 diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome? E te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja, quando nós exercemos misericórdia às pessoas necessitadas, estamos fazendo para o próprio Cristo. Eu não posso me distrair, eu tenho uma missão e a minha missão é estar glorificando a Deus. E glorificar a Deus é pregar o evangelho, é orar com as pessoas que estão enfermas, é dar alento aos deprimidos, é levar pão para quem tem fome. Eu preciso fazer tudo isso e junto pregar o evangelho em todas as ações sociais. Esse é o primeiro princípio do profeta Eliseu, estar preparado e não se distrair. A corrupção era generalizada nos dias do profeta Eliseu. Tem que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. A gente precisa fazer, meu povo, não podemos ficar quieto. Você pensa, eu não vou aqui afirmar o que está acontecendo na sua vida, mas é uma vida tão rasa. Aquele membro da igreja do Cristo que vive só de si para si. Ele vai na célula na segunda-feira, ele vem no culto na quarta-feira, ele vem no domingo de manhã, ele vem domingo à noite. Mas não tem resposta prática. Que são ações importantes que vocês fazem. E a igreja ela tem que ter esses encontros, essas celebrações. Mas não deve ser só isso. A gente deve pregar o evangelho em todo lugar. Aí você vai falar assim, pastor, então como é que eu posso fazer para ser um agente transformador da minha sociedade? Faça tudo aquilo que é possível e faça tudo aquilo que você não tem condições, mas você faz lá no seu trabalho.
Lá na faculdade onde você estuda. E olha que faculdade é um trem doido. Prega o evangelho, dê testemunho de sua fé para as pessoas. Faça as pessoas entenderem quem é Jesus e o que é Jesus, qual a missão dele. Eu li um livro muito interessante chamado O Profeta. Frank Perret. Você leu esse livro, pastor? O Profeta é uma ficção, mas é uma ficção baseada em verdade. Frank Perret. Eu falei o quê? Frank Perret, eu falei? Não. E o livro conta a história de um cristão meio morno que era âncora de um jornal. Obrigado, querida. E ele era um cristão meio morno, aquele cristão de final de semana. E ele começou a ouvir as almas das pessoas pedindo ajuda. Socorro, 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 socorro. E ele chegava para o colega de trabalho e falava assim, você precisa de alguma ajuda? Aí eu não falei nada. Não, você falou, você olhou para mim e disse, socorro. Não, eu não falei nada, você está louco. Aí ele ficou meio assim, e ele andava nas ruas e escutava as pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda. Ele parava as pessoas da rua e perguntava, você precisa de uma ajuda? Não, você está louco, rapaz, eu estou quieto aqui. Não, eu escutei você falando. Aí, no desenvolver do livro, ele descobre que ele estava ouvindo as almas das pessoas. É interessante esse livro. O Profeta é o nome do livro. Aí a história é linda. Ele começou a brilhar para Jesus, perdeu o emprego, mas Deus o abençoou com outra coisa. É uma coisa fantástica. Se a gente pudesse ouvir as almas das pessoas também. Segundo lugar, rapidamente. O segundo princípio que nós aprendemos com o profeta Eliseu e para sermos agentes transformadores da nossa sociedade é comprometer-se com a missão e não postergar. Comprometer-se com a missão e não postergar. Segundo Reis 2:1 diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-se por sobre tua cabeça? Respondeu ele também, eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-se por sobre tua cabeça? Respondeu ele, também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Irmãos, toda vez que as pessoas chamavam Eliseu para intervir em um problema em sua comunidade, ele estava disposto a servir e resolver o problema. Todas as vezes. Nos oito capítulos de 2 Reis, você vai ver que Elias faz algumas coisas muito interessantes na sua comunidade. Realizou muitos milagres. Multiplicou o óleo da viúva, resgatou amigos da sopa venenosa, fez flutuar o machado, multiplicou alimentos que alimentaram centenas de pessoas, curou pessoas que comiam de uma comida ruim e morriam, curou um gentio. Eliseu estava sempre pronto para ajudar. Por quê? Porque ele tinha comprometimento com a missão. Havia uma missão. A nação norte de Israel era uma nação putrefada, apodrecida por causa de idolatria, de pecado, de má condição administrativa. A nação do norte de Israel era uma nação contagiosa. O profeta Eliseu estava lá, eu tenho uma missão. E mais, mesmo quando ele não era respeitado, como foi no caso do rei Jorão, ele estava disposto a oferecer uma solução.
Em 2 Reis, capítulo 3, verso 11, não preciso abrir, eu vou ler. O rei foi lutar contra os edomitas. E aí ele foi se fortalecer, o rei do norte. Chamou Josafá, do reino do sul, que era um homem de Deus. O rei do sul, Josafá, era crente em Deus. E aí então ele foi até o norte para unir forças com o reino do norte para lutar contra os edomitas. E aí então temos essa passagem. Perguntou, porém, Josafá, rei de Judá, rei do sul: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, um escravo. Não falava que ele era um aluno, não falava que ele era um discípulo de Elias. Era aquele que deitava água, ou seja, o Elias, ele lavava a mão de Elias, né? O Elias fazia assim: vem escravo, lava a minha mão. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom, os moabitas, ele lutar com os moabitas, desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, os profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem te chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Eu tenho uma missão e eu vou fazer. Ele estava sendo humilhado. Ele estava sendo desprezado, sendo tratado como um capacho de Elias. Mas ele serviu, por quê? Porque, irmãos, acima dos nossos interesses e acima das provocações que nós recebemos, nós podemos sim prestar grande contribuição para a sociedade nossa. Estar comprometido com a missão que Deus designou a cada um de nós cristãos é um dos componentes chaves para sermos agente de mudança bem-sucedido. Não importa que o mundo nos despreze, não importa que o mundo nos odeie, não importa que o mundo venha fazer disfarçatez contra a nossa fé, mas nós devemos estar presentes porque temos uma missão. A missão é do Cristo. E ele mesmo disse: se o mundo vos odeia, não vos escandalizei, que é isso mesmo. Por quê? Porque nós somos a contramão do mundo. Irmãos, preste atenção. Eu vou falar aqui uma coisa rápida, mas que também é tema de outra palestra. O mundo se perdeu em Adão. Quando o mundo se perdeu em Adão, Satanás se transformou em príncipe deste mundo. Então, o que aconteceu nesse mundo foi as trevas dominaram. Porque Satanás dominou o mundo. Mas quando Satanás dominava o mundo, ainda assim, Deus não abandonou a humanidade. Porque emprestou à humanidade a sua bondade, sua justiça e seu amor. Ou seja, o Chesterton, no livro que ele tem, Ortodoxia, ele diz o seguinte: o que tem que ser explicado no mundo não é a presença do bem, não é a presença do mal, e sim a presença do bem. O bem, na verdade, é o grande ato extraordinário da história. Por quê? Porque a partir da perspectiva que o mundo se tornou em pecado e Satanás se torna príncipe deste mundo, é natural que as trevas imperem, não é verdade? Isso é lógico. Ou seja, se as trevas imperam porque há pecado, há desobediência, há um sistema anti-Deus, a presença do bem é um corpo estranho. Não é verdade, pastor Giovanni? Ou seja, não é que o mundo é estranho não é que o mundo é estranho porque ele é mau. Não, o mundo é estranho porque tem uma coisa boa aqui. Preste atenção, todos os bichinhos de orelha que estão aqui nessa manhã e todos os bichinhos de orelha que estão acompanhando pela internet. Nós somos a diferença do mundo de trevas. Nós estamos para desafiar as trevas. Nós temos uma missão e a nossa missão é brilhar a luz do Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é o cabeça desta comunidade. Irmãos, não é as trevas que crescem, é a luz que se retrai. Quando Adão e Eva fizeram
um trato com o Lúcifer, com a serpente, eles pararam de brilhar para Deus. Aí vai a pergunta, o Sérgio que gosta dessas questões. Qual foi a primeira coisa que aconteceu na criação? A luz. Mas espera ali, o sol foi feito no quarto dia. Que luz era aquela? Temos uma professora de geografia aqui. As viagens que a gente faz, nós trocamos dons. Eu dou aula de teologia para ela e ela dá aula de geografia para mim. Ora, que luz é essa? Só tem uma resposta. Era a glória de Deus. A primeira coisa que o mundo conheceu foi a glória de Deus. E essa glória de Deus foi ofuscada pelo pecado. Aí ficou em trevas. Aí Deus deu a sua bondade, o seu amor e sua justiça. Aí tinha uns focozinhos de luz. Aí quando Jesus Cristo vem, a grande luz. A Bíblia diz pela boca do profeta Isaías, no capítulo 9, e o povo que andava em trevas viu grande luz, e o que vivia na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus Cristo, ele foi o fato extraordinário na história. Ele se intrometeu numa história de pecado, ele se intrometeu numa história de trevas, e ele difundiu a sua luz, e chega para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo, aleluia! Os irmãos estão percebendo agora que nós somos os intrusos na história? Quem que imperava aqui? O mal e as trevas. Por que não toma conta de tudo? Porque tem alguém que representa o bem e a luz. Essa é a nossa luta. Não podemos viver pensando só em nós aqui, gente. O mundo precisa ver a luz brilhando. Essa luz não pode brilhar só aqui dentro. E ela brilha aqui dentro. Nós somos a luz do Senhor. Aqui, espiritualmente falando, isso aqui está uma coisa que o demônio não entra aqui dentro. É que a gente não vê. Mas espiritualmente isso aqui está. Que nenhum demônio fica aqui dentro. Essa luz tem que ir para lá. Pode me humilhar, pode me desprezar, pode dizer que eu lavo a mão do profeta Elias. A verdade é que Deus tem que ser representado aqui dentro. Pode dizer que eu sou idiota, pode dizer que eu sou imbecil, pode dizer que a minha fé é uma fé rural, pode dizer que eu não sou intelectual, pode dizer que eu cometi suicídio intelectual porque eu abracei a fé cristã. Pode falar o que você quiser, pode rir, pode fazer chacota comigo. Mas assim diz o Senhor. A grande questão, irmãos e irmãs, qual é a nossa real relevância do mundo? A que propósito estamos servindo nossa vida? Será que podemos confirmar que nós somos herdeiros legítimos do movimento que Jesus Cristo começou? Os primeiros irmãos, século I, os primeiros irmãos, século I, eles assumiram tanto o fato dessa missão, de cumprir a missão do Cristo, que eles envolveram numa série de implicações dos quais milhares perderam a vida. Porque eles começaram a fazer certas afirmações estranhas dos seus dias. Afirmar que o sol não era Deus significava deixar inúmeros templos vazios e sacerdotes desempregados. Afirmar que a guerra não tinha Deus, que era o Ares, significava deixar o exército sem proteção. Afirmar que o imperador não era Deus envolvia em alta traição, subversão política. Negar sua efígie na moeda corrente é negar os valores da sociedade daqueles dias. Negar a sociedade daqueles dias como uma sociedade romana era crime, pois os primeiros irmãos desafiaram a sua sociedade e foram agentes transformadores da sua sociedade. Irmãos, quando a igreja perde a noção do que ela é, do que ela está no mundo,
para viver essa sociedade e enfrentar o sistema pecaminoso. Nós somos agentes do reino de Deus. Questões que precisam ser abordadas pela comunidade da igreja. Violência nas ruas, crise financeira, problemas econômicos, desemprego, fome, problemas sociais, problemas familiares, perca de esperança, suicídio, divórcios, banalização do mal, falta de amor, depressão, incredulidade, declínio moral. Olha os desafios da nossa missão. Mas não tema não, meu irmão, não tema, porque o Espírito Santo dá poder para a gente enfrentar isso. Nós não estamos desarmados dessa batalha e nós não estamos sem condições dessa missão. Deus está conosco. Assim como Eliseu viu e atendeu às necessidades das pessoas de seu tempo, os cristãos modernos também têm a questão de ajudar a sociedade no seu declínio moral. Agora, Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Quem disse isso? O Senhor. A quem que a gente deve amar de verdade? Aí alguém fala, todos fica muito genérico. Mas nós temos que amar dois tipos de pessoas. Primeiro, pessoas longe de Deus. Aqui nessa cidade tem pessoas longe de Deus? Pessoas que estão maltratadas pelo pecado, pela vida longe de Deus, que colecionam marcas, sofrimento, destruição, precisam urgentemente da ação evangelizadora e de amor da igreja. Eu não estou dizendo que vocês não façam isso, eu acredito que vocês façam, eu quero inspirar vocês a continuar fazendo isso. Segundo tipo de pessoas que nós devemos amar, pessoas abandonadas pela sociedade. A sociedade descriminaliza e faz questão de mostrar quem são os tais. Um exemplo. Lembra do texto do endemoniado gadareno? Lembra, não é? Alguns aqui lembram. Jesus libertou aquele homem do poder das trevas. E o que o povo daquela região fez com Jesus Cristo? Expulsou Jesus de lá. Mas ele não fez um ato milagroso, bondoso, amoroso? Sim. Mas por que aquela sociedade expulsou o Cristo de lá? Porque toda sociedade precisa de ter um doido quando ela não quer crescer. O doido se torna referência. Eu não sou muito bom, mas não sou igual a ele. Eu não sou lá essas coisas, mas eu não sou igual a ela. Esse é o mal de toda a sociedade. Porque toda a sociedade está em trevas. E quando toda a sociedade está em trevas e ela não quer luz, então ela elege os tais para serem referência. Ah, eu não sou bem certinho, mas eu não sou igual àquela pessoa. Aí quando aquela pessoa não existe mais, ele vai ter que crescer. Não tem mais doido em Gadara. E agora? Tem que crescer. E último lugar. O terceiro princípio que a gente aprende com o profeta Eliseu, para sermos agentes transformadores, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, segundo Reis 2, 9-13 diz, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu Espírito. Tornou Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis um carro de fogo, com cavalos de fogo, e separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Então levou o manto que Elias lhe havia deixado cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Eliseu aceitou a missão. E o Eliseu ficou 4 anos com o profeta Elias. O Eliseu sabia muito bem que tipo de sociedade ele vai herdar. O que ele pede? Eu quero porção dobrada, porque se não for, não vai. É muita coisa para mim. Meu senhor Elias,
A obra que eu tenho para fazer é muito grande. Veja, eu não só vou substituir o grande Elias. Eu não vou só substituir o grande Moisés, disse Josué. Eu não vou substituir somente o grande rei Davi, disse Salomão. Eu não só vou substituir Jesus de Nazaré, disseram os apóstolos. Eu preciso de poder. Porque substituir tais pessoas para fazer a missão, só com porção dobrada do Espírito. Então, irmãos e irmãs, Eliseu aceitou a missão, mas ele, de fato, pediu que o Elias desse porção dobrada para ele de poder, não para o Eliseu se engrandecer, não para o Eliseu ser maior do que Elias, não, mas para ele ter condições de cumprir a missão. Isso aí não é vaidade e nem status, é humildade. Quando nós pedimos que o Espírito Santo venha soprar sobre nós com poder e autoridade, nunca deveria ser status e vaidade, mas sim deveria ser um espírito de servo. E o Eliseu, os milagres que Eliseu realizou, como curar a água ruim de Jericó, não somente ajudaram pessoas necessitadas, mas também trouxeram esperança. Todas as pessoas que foram tocadas pelo profeta Eliseu, todas as pessoas que foram alcançadas pelos ensinos de Eliseu, pelos milagres de Eliseu, tiveram vidas transformadas. O Espírito Santo precisa usar nossas vidas para que a sociedade que a gente vive tenha a vida transformada. Irmãos, tem uma música tão linda, e a Jane gostamos muito dela. Aquela música quando o pastor chega no céu. Quem é que canta mesmo? Fernando Iglesias. Não sei quantos conhecem essa música. Hã? Obrigado é o nome da música. Obrigado. Olha, eu fico arrepiado só de pensar nessa música. Porque aquele pastor morre e chega no céu. E chega uma pessoa para ele e diz, obrigado. Porque você falou de Jesus para mim um dia, eu estou aqui. Aí, de repente, chega uma outra pessoa e diz, obrigado, porque um dia você orou por mim. E foram chegando pessoas, e foram chegando pessoas, e foram chegando pessoas, e as pessoas diziam a mesma coisa, foi por você que eu estou aqui, você pregou, você orou, você me aconselhou, você dirigiu a minha vida, por isso eu estou aqui. E aí a música é Obrigado Jesus, porque ele só pôde fazer porque Jesus estava com ele. Nós não sabemos quem a gente ajuda, mas na eternidade vai ter resposta para nós. Procure essa música no YouTube, você vai achar. Obrigado, Fernando Iglesias. Você vai chorar quando vocês ouvir essa música. Fernando Iglesias, obrigado. Enquanto você garimpa aí, vamos continuar a mensagem, deixar ela para o final. Você tem mais 1 hora para achar. Tá? Vamos... Brincadeira, eu não tenho chumbo para tudo isso aí não, fica tranquilo. Muito bem. Então veja, irmãos e irmãs, Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A missão é bruta, a missão é dura, a missão não é fácil, mas quem está conosco é poderoso. Os inimigos são fortes, os inimigos são vibrantes, os inimigos são cruéis, os inimigos são poderosos, mas maior é aquele que está em nós, o Espírito Santo. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, não por vaidade pessoal, não para me envaidecer, não para status dentro de uma religiosidade, mas para brilhar para Jesus Cristo. Um agente de mudança.
só pode mudar se ele tiver o Espírito Santo nele. Jesus disse em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz. Jesus está dizendo que há luz em nós. Jesus não está falando aqui, Sérgio, de uma questão hipotética. Jesus aqui não está fazendo uma simples analogia. Não, ele está falando a verdade. Quando ele diz que eu sou a luz do mundo, ele não está fazendo uma analogia. Ele literalmente é a luz do mundo. E quando ele diz, vós sois a luz do mundo, nós somos mesmo a luz do mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo concede poder para que a gente sirva a Deus. O Espírito Santo nos concede poder para sermos evangelistas. Mestre Elias, a obra é muito, o país é corrupto, a sociedade está apodrecida, o rei é maligno. Se eu não tiver porção dobrada, eu não vou conseguir. Você vai ter porção dobrada. Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, aleluia. Gente, nós não estamos inseridos numa sociedade maravilhosa, não. Nós estamos inseridos numa sociedade apodrecida. E é para isso que a gente tem que estar aqui. Mas tem igrejas que vivem só para si. Tem igrejas que ficam disputando o Espírito Santo para ele ter uma hierarquia maior dentro de uma comunidade. Misericórdia. E eu vou falar uma coisa aqui sem medo de errar. Igrejas que usam o Espírito Santo para vaidade pessoal é blasfêmia. O Espírito Santo não é para vaidade pessoal. O Espírito Santo é para nos dar poder para servir. E não poder de poder. A nossa missão é bruta, gente. A nossa missão não é fácil. A Janisley trabalha como professora. Ela é uma professora, mas ela também é uma pastora. Ela pastoreia aqueles alunos dela tudo. Ela fala de Jesus Cristo para os alunos dela. Tem aluno que chora com a mãe em depressão, um pai querendo se matar. Ela abraça e fala, Jesus está com você. Isso é invadir as trevas. Usa o seu trabalho como um meio de brilhar para Jesus Cristo. Dá esperança para as pessoas. As pessoas precisam de esperança, gente. As pessoas estão clamando por socorro. As pessoas querendo olhar para nós e falar assim, pelo amor de Deus, me dá uma palavra de esperança. Mas a gente está preocupado com tantas outras coisas. Será que vai vir muita gente na célula? Será que aquele, sabe? O plano de Deus para que o cristão seja cheio do Espírito Santo é para viver na zona do serviço. Para concluir, o profeta Eliseu cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele brilhou para Deus, brilhou para Jesus. Numa época de contrariedades, ele foi agente transformador da sua sociedade. Aí você vai falar assim, não, mas o país continuou corrupto. É verdade, continuou corrupto, mas ele cumpriu a sua missão. E todas as pessoas que se relacionaram com o profeta Eliseu foram transformados. Todas as pessoas que trafegaram no círculo de relacionamento com o profeta Eliseu
foram abençoados e tiveram encontro com Deus. A nossa missão não é fácil, mas é a missão que nós podemos fazer porque o Espírito Santo está conosco. Que Deus ajude essa comunidade a entender cada dia mais e sermos agente transformador. Você já imaginou que vocês podem ganhar tantas almas para Jesus Cristo que esse lugar aqui tem que ser implodido? E se você que está ouvindo a mensagem em casa não está aqui, você deveria estar aqui. Essa igreja, ela tem uma liderança espiritual maravilhosa, pastores que amam a palavra de Deus. Brilhem para Jesus, gente. Faça essa cidade balançar. Seja um cristão frutífero. Não somente ore para que Deus abençoe a sua cidade, mas ore e trabalhe. Busque o Espírito Santo, não para você ter só uma experiência pessoal e íntima com o Espírito Santo, não. Busque o Espírito Santo para que você tenha condições de servir a Deus melhor. Amém. Eu gostaria de orar. Vamos orar. Pai Celestial, ouvimos a Tua palavra nesta manhã e da importância que foi o profeta Eliseu para a sua sociedade e a importância que ele tem sido para nós, mesmo quase 3.000 anos depois. Um homem que deixou uma experiência marcante de como se vir a Deus no meio de uma sociedade apodrecida em trevas. Numa sociedade onde rei mata o outro para ficar no lugar. Onde abundavam a idolatria, os problemas sociais se acumulando. Meu Deus, o profeta Eliseu foi uma bênção para aquele povo. Um homem que não teve vida própria, mas viveu a vida para te servir. Eu quero orar por esta comunidade, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa ter mexido com esta comunidade. Que se esses irmãos estavam meio pensando o que fazer, agora sabem o que fazer. Ajuda-os a serem agentes transformadores dessa sociedade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conhece.